Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo. Tomar minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Alléluia. Et Sengezali? Et Sengezali? Sogo Sengezali, mettez la colère sur vous, parce que vous allez. Il est merveilleux. Azam Alam. Sans plus tarder, sem mais tardar, je remercie toute l'église présente ici. eu agradeço toda a igreja presente cá. Je remercie premièrement aussi le Seigneur Jésus-Christ Primeiramente, dou graças a Deus qui a rendu ce moment disponible. que desse momento disponível. Parce que c'est la première fois que je prêche un dimanche à l'église. É a primeira vez que eu falo do domingo numa igreja. Et ce jour coïncide avec les jours des papas. Ce jour coïncide avec les jours des papas. Esse dia coincidiu com o dia dos pais. C'est vraiment un grand cadeau pour moi de la part du Seigneur. É uma grande presente para mim na parte do Senhor. Je remercie aussi mon père spirituel, Eu também agradeço meu pai espiritual, le pasteur Masaki, o pastor Masaki, qui m'a accordé cette opportunité aujourd'hui que me deu essa oportunidade hoje de vous parler, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. para compartilhar a palavra de Deus. Donc sans plus tarder, Sem mais tardar, prenons nos Bibles abre nossas Bíblias, dans le livre de Luc, livro de São Lucas, Luc chapitre 7. São Lucas capítulo 7, On va lire à partir du verset 11 de verso 11 jusqu'au verset 16. até o verso 16. Donc Luc chapitre 7, São Lucas capítulo 7, du verset 11 verso 11 jusqu'au verset 16. até verso 16. Je vais lire au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre et mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Vamos ler porque diz o seguinte: aconteceu poucos depois de ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E quando chegou, tocou o esquife. Os que levava pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-se à sua mãe. E todo se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Palavra do Senhor. Asseyons-nous s'il vous plaît. Tomamos assento. Le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour partager avec nous aujourd'hui, O tema que o Senhor colocou no meu para nos compartilhar hoje c'est intitulé la compassion.
É intitulado como a compaixão. C'est la compassion. A compaixão. Il y a beaucoup de temps que le Seigneur a mis ce thème dans mon cœur. Há muito tempo que Deus já colocou esse tema aqui no meu coração. Et aujourd'hui, j'aimerais le partager avec mes frères qui sont présents. Hoje nós queremos compartilhar junto. Voici, ce récit est tiré du livre de Luc. Ao nós lemos o livro de São Lucas. Luc, c'est le seul qui a écrit l'évangile, le seul non-juif qui a écrit l'évangile. Lucas, o único não judeu que escreveu o evangelho. Parce que 4 évangiles qui existent dans la Bible, No 4 evangelhos que está na Bíblia, ces 3 sont écrits par le juif. os 3 são escritos por judeus. Et Luc est le seul qui a écrit l'évangile. E Lucas era o único que não era judeu. Alors ces récits sont écrits à base de recherches. E foi o único que foi na base das buscas, da pesquisa. Il avait écrit ça à Théophile. Ele escreveu isso a Teófilo. Afin qu'il puisse rendre gloire au message qu'il avait reçu. Para dar glória na mensagem que ele recebeu. Alors la compassion, A compaixão c'est un sentiment de douleur é sentimento da dor que nous partageons avec l'un et l'autre. que nós compartilhamos um e outro. Et ce sentiment est créé. Esse sentimento foi criado, Par l'amour. foi criado por amor. Une personne qui n'a pas d'amour Alguém que não tem amor ne peut pas avoir un sentiment de compassion. não tem sentimento de compaixão. C'est pourquoi je vais traiter c'est pourquoi j'ai voulu traiter Por isso queria compartilhar ce matin avec vous sur ce sujet. sobre conosco esse tema. Je me rappelle une fois, Uma vez que eu me lembro, quand mon fils venait de naître, quando meu filho nasceu, je me rappelle une fois, maman pasteur appelait ma femme. e a pastora chamou minha mulher. Parce que mon fils avait un problème de rhume. O filho dele tinha problema de gripe. Et le liquide coulait à tout moment. E ele ficava gripado toda hora. Et comme un enfant, Como filho, uma criança, il va prendre des médicaments. ele tem que tomar os medicamentos. Il ne pouvait pas prendre les médicaments. Ele não podia tomar medicamento, Parce qu'il avait encore 2 semaines. porque tinha 2 semanas Il somente. n'y avait pas de médicaments pour les faire 2 semaines. Não tinha medicamento para aquelas 2 semanas. Alors maman pasteur a dit à ma femme, A pastora diz da minha mulher: mets ta bouche sur le nez pega a tua boca, coloca o nariz da criança et tire le liquide d'elle. e puxa o ranho. C'était vraiment dégueulasse. C'était quelque chose nogento Foi uma coisa nojenta para fazer isso. de faire ça. Il faut avoir l'amour pour le faire. Tem que ver o amor para fazer isso. Parce qu'il a partagé la douleur de sa fille, de son fils, Porque ela compartilhou a dor do seu filho avec elle. com ele. C'est ça la compassion. É isso que é compaixão. Et notre Dieu est compatissant. Compassion. Tem compaixão. Vamos. Le Dieu s'est révélé à Moïse, Deus se revelou a Moisés quand vous lisez l'Exode, quando lemos o livro do Êxodo comme l'Éternel, como o Senhor, como eterno. le Dieu compatissant, Deus de compaixão. tendre, tendre, Teu? tendre et compatissant. Alguém entende bem francês? Você consegue entender? Ok, vamos tentar. C'est un Dieu compatissant, É Deus que tem compaixão, lent en colère lento na ira, et riche en bonté. é rico em bondade. C'est comme ça que Jéhovah Jireh É isso que chama Jeová Jireh. s'est présenté devant Moïse. Se apresentou diante de Moisés. Donc c'est un Dieu compatissant. É Deus de compaixão. Notre Dieu a la compassion. Ele tem compaixão. Qu'est-ce que cela veut dire? O que significa isso? Ton Dieu Nosso Deus a la compassion pour toi. ele tem compaixão para ti. La douleur que tu sens, A dor que tu sente hoje, lui aussi sent cette douleur. ele também sente essa dor. Il voit la douleur que tu sens. Ele vê essa dor que tu sente. Quand tu murmures, Quando tu murmura, il sent. ele sente. Il sait que tu murmures. Ele sabe que está murmurando. Notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute nos douleurs. E nosso Deus é um Deus que escuta a dor. C'est comme ça quand il a fallu délivrer le peuple juif de Quando ele l'Égypte. foi para libertar o povo judeu, Il a dit ceci: ele disse o seguinte: j'ai écouté eu ouvi les cris de mes enfants. o grito dos meus filhos. J'ai vu leur douleur Eu vi sua dor. et j'ai décidé Eu decidi d'aller délivrer. de libertá-lo. Bien-aimé, Amado, quand le Seigneur veut délivrer, quando Deus quer libertar, quand le Seigneur porte la compassion quando Deus carrega, leva com ele a compaixão, et veut délivrer, ele quer libertar, il n'a pas besoin de la part de quelqu'un d'autre. ele não precisa de ninguém. Il n'a pas besoin de la grande de quelqu'un d'autre. Ele não precisa de ninguém. Parce que sa volonté est souveraine. Porque a sua vontade é Parce soberana. que sa volonté est souveraine. Porque a sua vontade é Parce soberana. que quand il décide, Quando ele decide, c'est décidé. é decidido. Et il est pressé d'agir. Ele tem pressa de Et il est agir. pressé d'agir. Ele tem pressa de Il agir. est pressé d'agir. Ele tem pressa de agir. C'est différent. É diferentemente. C'est différent. É diferentemente. Quand on a une grâce, Quando nós temos uma graça, je vais bénéficier d'une grâce. eu quero te fazer um favor. Je vais prendre un exemple. Eu vou fazer um exemplo. Bien avant d'arriver au verset 11, Antes de chegar no verso 11, il y a une histoire d'un officier romain tem uma história de um ofício romano
Cet officier avait un serviteur qu'il aimait beaucoup. Esse oficial romano tinha servo que ele amava tanto. Il aimait beaucoup les serviteurs. Ele amava tanto esse servo. Or, Jésus était fameux. Jésus était célèbre. Jesus era célebre. Il Era était famoso. célèbre. Partout où il partait, Aonde que ele ia, il avait la foule. tinha La multidão foule avant lui. A multidão Et l'acompanhava. annonçait la gloire de Jésus. E anunciava a glória de Jesus. Partout, il y avait la foule avant Jésus. Aonde que ele ia, a multidão lhe acompanhava. Et dans la ville, tout le monde savait que Jésus venait. Na cidade sabia que ele chegou. Alors, l'officier romain a eu la nouvelle. Esse oficial romano ouviu essa notícia. Il est parti chez les Juifs. Ele foi até os judeus. Il est parti chez les prêtres juifs. Ele foi no sacerdote. Il les a priés Ele pediu-lhe, rogou-lhes, d'aller demander à Jésus para pedir a Jesus. afin que Jésus vienne sauver son serviteur. A Jesus que veio curar seu servo. Les serviteurs sont partis voir Jésus. E o servo foi falar com Jesus. Les Juifs sont arrivés. Os judeus chegaram. Ils ont dit à Jésus ceci: Diz a Jesus o seguinte: il mérite ta grâce. ele merece a graça. Il mérite ta grâce. Ele merece a graça. Parce que c'est celui qui a construit notre temple. Foi ele que construiu essa sinagoga. Parce que Jésus savait, Porque Jesus sabia. et même le juif, Mesmo os judeus sabiam. parce que la grâce n'était pas pour nous. A graça não era para nós. C'était pas pour les païens. Não era para os ímpios. La grâce était venue pour le juif. A graça veio para os judeus. Donc le citoyen romain O cidadão romano ne peut pas bénéficier de la grâce de Jésus. não podia beneficiar a graça do Senhor. Alors les juifs Os judeus, ont pris un souvenir ele rogou, ele tinha uma lembrança. qu'on ne peut pas effacer. Não era apagado essa On ne peut lembrança. pas effacer. Não podia apagar essa lembrança. C'est celui qui a construit notre temple. Foi ele que construiu essa sinagoga. Et cela a touché Jésus. Isso mexeu Jesus. Parce que Jésus c'est le maître de notre temple. Porque Jesus Cristo é o mestre do nosso templo. Comme ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Como teu coração é o templo do Espírito, Jésus-Christ est le maître de ton corps. ele é mestre do teu corpo. Jésus-Christ est le maître de ton corps. Ele é mestre do teu corpo. Et c'est lui, il a dit, quand tu as écouté ces messages, Quando ele ouviu essa mensagem, il n'a pas parlé. ele não parou. Il n'a pas parlé. Ele não falou. Il n'a pas parlé. Ele não falou. Il écoutait. Ele ouvia. Il écoutait. Ele ouvia. Et ils ont fini de parler. Ils ont fini de parler. Eles terminaram de falar. Il a commencé à marcher. Ele começou a andar. Or, quand il marchait pour aller chez le citoyen romain, Quando vocês caminham, é quando eles caminham naquele cidadão romano. les échos sont arrivés chez le citoyen romain. Chegou o eco, o barulho chegou lá no romano. Il a dit non, c'est pas possible. Não é possível. Il a dépêché ses serviteurs Ele mandou seus servos pour dire à Jésus ceci. Pour dire à Jésus ceci. para dizer a Jesus: Tu n'es pas dit de venir vers chez moi. não é que tu vem na minha casa. De là où tu es, Aonde o Senhor está? dis seulement une parole seulement. Fala somente uma palavra. Et mon serviteur sera guéri. O meu servo será curado. Et cela a touché Jésus. Isso também tocou Jesus. Jésus a admiré la foi de Jesus Jésus. admirou a fé desse homem. Il a admiré la foi. Admirou a fé Et dele. il a témoigné Ele testemunhou devant tous les juifs. diante de todos os judeus. Même dans tout l'Israël. Aqui em Israel, Je l'ai vu une telle fois. eu não vi essa tal fé. Bien aimé, Amado, il faut laisser que Jésus-Christ puisse te témoigner. tem que deixar que Jesus Cristo testemunha, dá testemunho de você. Laisse que Jésus-Christ puisse te témoigner. Quando ele te testemunha, Si quand ça va témoigner, yo. deixa que Deus te Si quand testemunhe. ça va témoigner comme on a yo. Deixa Deus te testemunha. Laisse que Jésus, si quand ça va prononcer comme on a yo. Deixa que tu pronuncia teu nome. Parce que quand tu prononces ton nom, Quando ele pronuncia o seu nome, parce que quand tu prononces ton nom, quando ele fala teu ton nome, nom sera écrit dans l'histoire de l'humanité. será escrito uma história. Pas c'est le véritable nom. O que é o verdadeiro nome. Son nom c'est le véritable nom. O nome dele é Et quand il verdadeiro. prononce ton nom, Quando ele põe seu nome, et ton nom c'est un véritable nom, o teu nome vai tornar verdadeiro. il te rend saint. Ele vai te fazer o santo. Jésus a admiré. Jesus admirou-se Il faut faire des actes qui admirent la gloire de Dieu. e fez que a pessoa admirasse a glória de Deus. Il faut qu'on mette des actes qui admirent la gloire de Dieu. Alguém tem que admirar a glória de Deus na tua vida. Imagine Jésus admiré. Jesus admirou-se. Le Dieu. É Deus. Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Ele como 100% de Deus, como 100% do homem. Le Dieu qui avait dit en Genèse Ele que vem no Gênesis. que je n'habiterai pas je n'habiterai plus, mon esprit n'habiterai plus dans le corps d'un homme. Diz que meu espírito não permanece na vida do homem. Il a revêtu la chair Ele vestiu carne. pour admirer l'esprit qui était dans cet homme Quem para admirar o espírito daquele et qui homem? confessait sa foi. Ele via essa fé. C'est ça la grâce. É isso que é a graça. Le citoyen romain Esse cidadão romano a identifié la grâce. identificou a graça. Il a identifié la grâce Ele identificou a et graça. il est parti vers la grâce. Ele foi até a graça. Ça c'est une manière de jouir de la grâce. Ele foi dia da graça. C'est une manière de jouir de la grâce. É uma maneira de se reconciliar com a Il graça. y a aussi une autre manière de jouir de la grâce. Il y a aussi une autre manière de jouir de la grâce. Também tem outra maneira de reconciliar a graça. C'est par la compassion. Sobre a compaixão. C'est par la compassion. Sobre a compaixão. C'est par la compassion. Através da compaixão. Oh, par la compassion. Através da compaixão. Cela ne dépend pas de toi, Isso não depende de ti. ni de ton grand-père, Nem de teu pai. ni de ta mère, Nem da tua mãe. ni de tes enfants. Nem de teus filhos. Cela dépend de la volonté de Dieu. Isso depende da vontade de Deus. Parce que quand tu décides par la compassion, Quando decide pela compaixão, personne ne peut résister. ninguém pode resistir. Rien ne peut résister. Ninguém pode resistir. Rien ne peut
résister. Ninguém pode resistir. Alors Jésus était sur le chemin de Naïm. Ele estava aí no caminho de Naim. Sur le chemin de Naïm. No caminho de Naim, Et arrivé sur le chemin. ele chegou no caminho. Comme avant. Como antes. Les villes étaient clôturées. A cidade estava tudo. Les villes étaient clôturées. C'est le cadre. Estava cercado. Et chaque ville avait une porte d'entrée et une porte de sortie. Toda a cidade tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Une porte d'entrée et une porte de sortie. Ou uma entrada e uma saída. C'est comme de nos jours. Como no dia de hoje. C'est pas différent. Não é diferente hoje. Quand vous voyagez, Quando tu viaja, vous voyez un portique. tem uma porta. Pórtico. Uma portãozinha, portinha. On a écrit au revoir São Paulo. Au revoir Luanda. Diz que exit, bye bye São Paulo, bye bye Luanda. Mais c'est une porte d'entrée de la ville et une porte de sortie de la ville. É uma entrada de sair, é uma porta de entrar. Mais d'une manière moderne. Tipo aeroporto, né? D'une manière moderne. De uma maneira moderna. Et je suis passé aussi par là. Jesus passava naquele lugar. Mais or, dans les temps, Naquela época, on devait enterrer les gens hors de la ville. tem que enterrar ninguém fora da cidade. Pour question d'hygiène. Por causa de higiênico. Et je suis passant par là. Jesus passava naquele lugar. Il a vu qu'on a amené l'enfant. Ele viu que tinha uma mulher. On a amené un cercueil. Tinha esquife, caixão. Mais je ne sais pas de quelle manière cette femme a pleuré. Não sei como é que essa mamãe chorava. Je ne sais pas de quelle manière cette femme a pleuré. Não sei como a mulher chorava. Pas comme c'était le chemin des cimetières. Mas como era o caminho do cemitério, Ce n'était pas le seul cadavre qu'on devait enterrer ce jour-là. não era também o único cadáver que estava por daquele dia. Mais cette maman a attiré l'attention de Jésus. Mas aquela mulher chamou a atenção de Jesus. Cette maman a attiré l'attention de Jésus. Essa mulher chamou a atenção de Jesus. Et Jésus s'est arrêté. Jesus parou. Bien-aimé, Amado, bien-aimé, amado, il faut savoir attirer l'attention de tem Dieu. que saber chamar a atenção de Jesus. Il faut savoir attirer l'attention de Jésus. Tem que saber chamar a atenção de Jesus. Il faut savoir attirer l'attention Tem que saber chamar d'une a manière atenção dele. différente. De uma maneira diferente. Pour il est dans le cieux, Ou ele está no céu. quand tu ouvres le cieux, Quando ele ouve o céu, il dit il y a quelqu'un là-bas. tem que ter alguém aí. Il y a quelqu'un là-bas. Alguém Il y a quelqu'un aí. qui a besoin de mon aide. É alguém que está me Il y a chamando. quelqu'un là-bas. Alguém me chamando. Il y a besoin de moi. Alguém está me Je chamando. vais le secourir. Eu devo lhe socorrer. Pas son problème. Eu tenho que ver seu Je problema. viens Eu vou. parce qu'il m'appelle. Porque ele me chama. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jesus é vivo. Jésus est vivant. Jesus é vivo. Non seulement il est vrai, mais il est merveilleux. Ele é maravilhoso. Il est merveilleux. Amém. Il est merveilleux. Amém. Arrivé devant le cercueil, Quando ele chegou dentro do esquife, vous savez ce qui s'est passé. sabe o que aconteceu? Jésus-Christ c'est la lumière. Jesus Cristo é a luz. Je vais vous dire quelque chose. Eu vou dizer uma coisa. Ceux qui travaillent dans les constructions, dans les mines, Quem trabalha na construção, na parede, quand vous creusez un tunnel quando está cavando um túnel, et qu'il y a un accident, há um acidente, la première chose que les gens cherchent à savoir, primeiro que a pessoa gosta de saber, s'il y a un trou, se há um buraco, il y a la lumière. onde tem a luz. Pourquoi? Por quê? La lumière A luz, ne peut entrer que par un trou. ele pode entrar em qualquer lugar. Et c'est une espérance. É uma esperança. C'est une espérance. É uma esperança. Or, quand la lumière entre par un trou, Quando a luz entra no túnel, la lumière porte avec elle a luz carrega com ele l'air que nous respirons. o ar que nós respiramos. Donc porte avec elle Ele carrega com ele l'oxygène. oxigênio. Donc la lumière, quand elle entre, Quando a luz entra, elle entre avec la vie. ele entra com a vida. Parce que le souffle, c'est la vie. A fogo é a Mais vida. oh, Jésus était la lumière. Quando Jesus Cristo é a luz, Mais il y avait les ténèbres. havia as trevas. La mort, c'est les ténèbres. A morte e as trevas. Et arrivé, Quando chegaram, la lumière nous donne la vie. a luz da vida. La lumière nous donne la vie. A luz da vida. Et c'était pas différent. Não é diferente. C'était pas différent. Não é diferente. Mais il y a eu un mot. Il a dit seulement, arrête de pleurer. Diz somente, pare de chorar. Arrête de pleurer. Pare de chorar. L'enfant qui était mort A criança estava morta. était tout le plus important dans la vie de la femme. Era mais importante na vida daquela mulher. Parce que cette femme venait de perdre son mari. Porque a mulher acabou de perder o marido. Elle était veuve. Era viúva. Et elle a perdu l'unique enfant. Ele perdeu o único filho. Et la Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Jésus ému de compassion. Jesus ficou cheio de compaixão. Donc il a partagé la douleur de la femme avec elle. Ele compartilhou o dor dessa mulher. Peut-être qu'il s'est vu aussi le fils unique du Père. Também era o único filho do pai. Mais il s'est vu à la croix. Ele estava na cruz. Il a vu Marie à la croix. Ele viu na cruz. Mais il a vu Marie à la croix. Ele viu Maria na cruz. Lui en train d'être crucifié. Ele estava se La crucificando. douleur que Marie avait, A dor que a Maria il tinha. a senti à travers la femme. Ele sentiu através dessa mulher. C'était impossible que les ténèbres puissent passer sur la lumière. Era impossível que ele passasse assim. Les ténèbres ne peuvent jamais dominer sur la lumière. As trevas nunca vai dominar na luz. Quel que soit ton problème, Mesmo que seja o teu problema. quel que soit ton problème, Mesmo que seja o teu problema. crois au miracle. Crê no milagre. Crois au miracle. Crê no milagre. Parce que la lumière est ici. A luz está aqui. La lumière est ici. A luz está aqui. La lumière est claire. A luz La esclarece. lumière est claire, l'église. A luz La esclarece. lumière est claire, mon A fils. luz esclarece o La seu lumière est claire, mon père. É claro, meu Et nous filho. savons, nous allons.
Ele sabe que nós iremos. Parce qu'il y a la lumière. Porque a luz. Parce qu'il y a la lumière. Porque a luz. Et jamais, Jamais. les ténèbres peuvent dominer sur la lumière. Nunca mais as trevas podem dominar a luz. Et Jésus est arrivé. Jesus chegou. Laisse-moi, ne pleure plus. Disse que a mulher para de chorar. Ne pleure plus. Para de chorar. Ta souffrance est finie aujourd'hui. Acabou o sofrimento hoje. La détresse est finie. Acabou o choro hoje. La détresse est finie. Acabou a tristeza hoje. C'est fini aujourd'hui. Acabou hoje. Ne pleure plus. Não chore mais. Ne pleure plus. Não chore mais. Il y a la consolation. Há uma consolação. La consolation. Há uma consolação. La consolation. Há uma consolação. Or, Naï. E Naí. Naï veut dire, souvenez dans Cantique 7.7. Cantique. Naí significa Nos cânticos, nos cânticos 7:7. 7. Isso. Chapitre 7, verset 7. No canto 7. Naï veut dire 7. belle. 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 Naí significa bonito, charmoso. Charmante. Charmoso. Charmante. Charmoso. Et c'est la consolation. É a consolação. Et c'est la consolation. É a consolação. C'est la consolation. É a consolação. C'est pourquoi cette femme, Por isso essa mulher, comme elle était sur le chemin de Naïm, quando estava no caminho de Naí, oh, Naïm, Naí, c'est aussi le bonheur pour toi. é bondade para ti. C'est le bonheur. Se é a bondade, C'est le bonheur. é a bondade. Jamais Jésus va accepter. Jamais Jesus aceitava. Tu quittes le bonheur Você deixa a bondade, vers le malheur. vai na Aussi miséria. longtemps qu'il est au milieu. Quando ele está no meio. Entends ton problème. E de teu problema. Entends ton problème. E de teu problema. Et la solution. E a solução? Jésus au milieu. Jesus está no meio. Jésus au milieu. Ele está no meio. Jésus au milieu. Está no meio. Il n'acceptera jamais Ele nunca vai deixar que tu quittes le bonheur que você saia na bondade. vers le malheur. Para você ir na miséria. Jamais. 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 Attention mes frères. Attention mes frères. Toma cuidado, irmão. Attention mes frères. Cuidado, irmãos. Vous qui voyagez. Nós que viajamos. Vous qui voyagez. Nós que viajamos. Voyez sans repère. Vous voyagez sans repère. Nós viajamos sem Référence. referência. Vous voyagez comme ça, comme un oiseau. Nós viajamos tipo uma pomba, tipo Sans maître. sem mestre. Attention. Cuidado. Ok. Vai, Et s'imiter. não deu certo. Ok, les sous. Vai, Et s'imiter. não deu certo. Attention. Cuidado. Peut-être ton laïc peut être ici. O Tonaí pode ser aqui. Ton bonheur est ici. A tua mãe pode ser aqui. Ton bonheur est ici. Pode ser aqui. Ton bonheur est ici. A tua mãe Parce pode que ser. si tu as Jésus, Se tu tens Jesus, et je sais que Jésus est en toi, Ele está contigo. je sais qu'il est en toi, Ele está et contigo. il est présent, Ele está presente. il ne te laissera jamais passer Nunca vai te deixar du malheur, du bonheur vers le malheur. de bondade à miséria. Jamais, Jamais. jamais, Jamais. 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 Et il a dit à la femme, Ele diz à mulher: ne pleure plus, para de chorar. ne pleure plus. Para de chorar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ele fez? Jésus a touché le cercueil. Jesus tocou os esquife. Pour le juif, Para os judeus, c'est impossible. é impossível. C'est impossible. É impossível. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. C'est impossible pour le juif. É impossível para os judeus. Parce que si vous lisez le livre de Nombre 19, Se nós lemos o livro número 19, verset 16, verso 16, un juif ne peut jamais toucher un mort. o judeu não pode tocar. Não, Parce que quand tu touches les morts, tu te salis. Tu deviens impur. tu também vem impuro. On doit te retirer de la société Tem que te tirar da sociedade. pendant 7 jours Durante 7 dias, pour te purifier. para te purificar. Pour te purifier. Para te purificar. Mais pour ton problème, Para teu problema. pour ton problème, Pour teu problema. pour ton problème, Pour ton Jésus problema. va se salir. Jesus quer se sujar. Va se salir pour ton Ele problème. vai se sujar. Pour ton problème, Por teu il problema. va te salir, il va se salir. Ele vai se sujar. Il va se salir. Ele vai se sujar. Il va toucher. Ele vai tocar. Il va toucher. Ele vai Pour tocar. donner la vie. A parte da vida. Là, le commerce ne marche pas. Aonde que as coisas não andam? Là, l'emploi ne marche pas. Aonde que as coisas não andam? Là, le projet ne marche pas. Aonde que o projeto não Il anda? va toucher Ele vai tocar. Il vai toucher. Ele vai tocar. pour te donner la vie. Para dar vida. Et aujourd'hui, il va le faire. Hoje ele vai fazer. Et aujourd'hui, il va le faire. Hoje ele vai fazer. Parce que le Saint-Esprit est présent pour ça. Porque a pessoa está aqui presente. Parce que quand tu as passé ce message, Para quando vi essa mensagem, c'est pour accomplir ces objectifs. para cumprir seu destino. Parce qu'il est présent. Porque está cá Il presente. va agir. Ele vai agir. Quel que soit ton problème, Ainda que seja o teu problema, il n'y a pas un problème qui est impossible à Dieu. não há problema impossível a Deus. Il n'y a pas un problème qui est impossible à Dieu. Não há problema impossível a Deus. Pour toi, Para ti, il s'est fait pécheur. ele se fez pecador. Il s'est fait pécher. Ele se fez pecador. Il s'est fait pécher. Ele fez pecado. Imaginez toucher un cercueil. Ele também tocou. Imaginez Imagina, toucher un cercueil. ele toca caixão. Un petit problème. É pequeno problema. Un petit problème. É pequeno Il problema. était venu pour ça. Ele veio para isso. Il était venu pour ça. Ele veio para isso. Il était venu pour ça. Ele veio para Mais isso. il faut savoir attirer l'attention. Tem que saber chamar a atenção de Jesus. Il faut faire des prières. Quand tu pries, Quando tu ora, il faut faire des prières. quando tu ora, Même dans tes gestes.
no seu gesto, ta manière de marcher, tua maneira de andar, tout doit attirer la gloire de Dieu. tem que chamar a atenção de Jesus. Tout doit attirer la gloire de Tem Dieu. que chamar a atenção de Jesus. Afin qu'il soit toujours présent dans ta vie. Para que ele seja presente na tua vida. Sois toujours présent dans ta vie. Para ele ser presente na tua vida. Et je dois toucher le cercueil. Ele tocou o caixão. Toucher le cercueil. Ele tocou o caixão. Toucher le cercueil. Ele tocou o caixão. Or, le psaume dit ceci. O Salmo diz o seguinte: La mort a morte et l'absence de parole. é a ausência da palavra. Il continue à dire ceci. Il dit encore ceci. Diz mais isso. Aux enfers. No inferno, Qui est celui qui te rend gloire? quem te dá glória a Deus? Qui est qui te rend gloire? Quem te glorifica o seu nome? Est-ce que Batomé Bazao? Amém. Batomé Bazao? Amém. Moutabo, il faut que sa gloire n'aille pas en colo. Pessoal, viu, tem que glorificar o Senhor. Parce que la mort, c'est l'absence de parole. Porque a morte é a ausência da palavra, a ausência da vida. Et Jésus, comme était la vie, Jesus, como a vida, quand il a touché le cercueil, quando tocou o caixão, l'enfant commença à parler. a criança começou a falar. L'enfant commença à parler. A criança começou a C'était falar. la preuve qu'il a restitué la vie. Ele restituiu a vida. Il a restitué la vie. Ele restituiu a vida. Il a restitué la vie. Ele restituiu a vida. Comme aujourd'hui aussi. Como hoje, nesta manhã. Il va te restituer ce que tu as perdu. Ele quer restituir tudo que você L'espérance que perdeu. tu as perdu. A esperança que perdeu. Le mariage que tu as perdu. O caminho que tu perdeu. La fin que tu as perdu. O filho que tu perdeu. Aujourd'hui. Hoje. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Hoje. Comme sa compassion est au-dessus de nous. Como a sua compaixão conosco. Il n'a pas besoin de ton ordre. Ele não pôs a ordem de ninguém. Il a décidé dans sa souveraineté. Ele decidiu sua soberania. Pour aujourd'hui. Que hoje. Ton cœur sera consolé. Ele tu será consolado. Il va consoler ton cœur. Ele vai consolar o Il coração. va te visiter. Ele vai te visitar. Il va te visiter. Ele vai te visitar. Il va te visiter. Ele vai te visitar. Parce qu'il est le maître. Porque ele é o mestre. Parce qu'il est le maître. Porque ele é mestre. Il porte la véritable vie. Ele é da vida. Le dernier mot lui appartient. O mundo pertence a ele. Le dernier mot lui appartient. A última palavra pertence a ele. Le dernier mot n'appartient pas à ton père. Não partiu do teu pai, não. Pas à tes ancêtres. Não seus ancestrais. Pas à ta maman. Não a tua mãe. Pas à tes enfants. Não teus filhos. Pas à ton chef. Não teu chefe. Pas au président de la République. Não ao presidente da República. Le dernier mot appartient A última palavra à Jésus. pertence a Jesus. Seul à Jésus. É o Jesus. Et quand il scelle, Quando ele sela. Quando ele c'est sela. automatique. É automática. C'est automatique. É automática. Parce que c'est lui qui décide. Porque ele que C'est decide. lui qui décide. Ele que decide. Pas la compassion. Pela compaixão. Parce qu'il partage sa douleur avec ta douleur. Ele vai carregar a tua dor. Parce qu'il te comprend. Ele compreende tua dor. Les pleurs des saints. Ele chora com isso. Les pleurs des saints. Ele chora com isso. Les larmes des saints. A lágrima do santo. Ont de prix aux yeux de l'éternel. Alléluia. Tes larmes. A tua lágrima. Tes larmes A tua lágrima. ont du prix devant l'éternel. Quando você chora diante de Deus. Il t'a créé. Foi ele que te criou. Il t'a créé. Foi ele que te criou. Il a des plans merveilleux pour toi. Ele tem plano maravilhoso para Il ne ti. peut jamais t'abandonner. Nunca vai te abandonar. Il ne peut jamais t'abandonner. Nunca vai te abandonar. Quand tu penses qu'il t'a abandonné, quand tu penses qu'il t'a abandonné, Quando tu pensa que ele te abandonou, il ne t'a pas abandonné. ele nunca te abandonou. Il observe seulement. Ele observa somente. Il observe seulement. Ele observe. Jusqu'où va ta foi? Aonde vai a tua fé? Jusqu'où va ta foi? Aonde vai a tua fé? Jusqu'où va ta foi? Aonde vai a tua fé? Et quand il va agir, Quando ele vai agir? par la compassion, Pela compaixão. par la compassion. Pela compaixão. Personne ne contrôle la compassion de Dieu. Ninguém contra a compaixão de Deus. Personne ne contrôle la compassion de Dieu. Ninguém controla a compaixão de Deus. Personne ne contrôle la compassion de Dieu. Ninguém controla a compaixão Et de le Deus. Saint-Esprit est présent aujourd'hui. O Santo Espírito está presente aqui nesta Il est manhã. présent aujourd'hui. Está aqui presente. À travers la compassion. Através da compaixão. À travers la compassion. Através da compaixão. Bien aimé, Amado, quand les disciples de Jean-Baptiste quando o discípulo de João Batista, sont partis voir Jésus-Christ, quando foram ver Jesus, ils lui ont posé la question. fizeram uma pergunta. Jean nous a envoyé dire ceci. O João nos mandou falar isso. Est-ce que tu es celui qui devait venir ou devons attendre encore un autre? Tu és que era para vir ou vamos esperar mais o outro? Et au même moment, Naquele momento, Jésus a commencé à faire des miracles. Jesus começa a fazer milagre. A commencé à faire des miracles. Começa a operar milagre. Il a envoyé Ele disse, aux disciples de Jean, diz aos discípulos de João, dis-leur ceci. diz ele o seguinte: Les aveugles voient, o cego enxerga, les boiteux marchent, o coxo anda, les lépreux sont purifiés, o leproso são purificados, les esprits impurs sont chassés, os demônios são et la expulsados. bonne nouvelle É a boa nova. est annoncée aux pauvres. Foi anunciado no povo. Aujourd'hui aussi, Hoje, esta manhã, comme le Saint-Esprit est présent, como o Espírito Santo está presente, et comme la Bible déclare a Bíblia declara, qu'il est le même ele é mesmo, hier, ontem, aujourd'hui hoje, et éternellement, eternamente. la puissance qui
qui a ressuscité l'enfant de Naïm, Aquela poder que ressuscitou o filho de Naim. est aussi présent. Está aqui preso também. Parce qu'il est omniscient, Porque ele é omnisciente, il est omnipotent, onipotente, il est omniprésent. onipresente. La même puissance, O seu poder, la même gloire, esse peso la agora, même présence mesma presença, est ici aujourd'hui. está conosco Et hoje. aujourd'hui aussi, Hoje também. le Saint-Esprit O Espírito Santo va te délivrer, vai te libertar, va te délivrer, vai te libertar, va te guérir, vai te curar, va te consoler. vai te consolar. Aujourd'hui, Hoje, aujourd'hui, hoje, aujourd'hui, hoje, aujourd'hui. hoje. Acclamons le Seigneur. Aplaudimos o Senhor. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe a todos. Amém. Você ouviu a palavra de Deus? Tá bom, senta no meu lugar. Fica senta sem problema. Você entendeu a palavra de Deus? Nesta manhã, Jesus está presente. Lito, você me dá muito trabalho. Pode sentar, por favor. Evangelista, por favor. Tira ainda aquele escutador. Vem aqui na frente me ajuda. Irmão, nesta manhã, Jesus está aqui presente. Que Ele opera na vida do filho de Naim. Também Ele quer operar aqui na tua vida hoje, nesta manhã. Eu já ouvi essa pregação. Já preguei também esta pregação. Mas hoje Deus falou comigo de uma maneira diferente. Irmão, Deus nunca vai permitir que você deixe a bondade para você ir na miséria. Quando Ele está presente no meio. Quando Ele está presente, irmão, você nunca vai deixar a bondade para ir na miséria. Ele vai fazer algo na tua vida. Hoje, nesta manhã, não é diferente, irmão. Se Ele está na tua vida, se Ele está no teu meio, se Ele está no meio, eu vou lhe dizer: o inferno, o inimigo, não terá poder sobre a tua vida. Eu vou lhe dizer nesta manhã: o profeta de Deus, Ele está no meio. Se Ele está no meio, ninguém vai te atingir. O mal vai te atingir. O inimigo vai te atingir. Nesta manhã, Ele está no meio. Ele está no meio. Ele diz o seguinte: quem tocará, quem pode tocar a tua vida. Ele está no meio. Ele está no meio. Ai, que inimigo te toque. Ai, que inimigo te toque. Uma coisa, tem que tocar quem está no meio. Ai, que o diabo te toque. Tem que tocar Jesus. É, Marcos, chama. Aleluia. Aleluia. Aonde que ninguém te toque, alguém tem que tocar Jesus. Alguém tem que tocar Jesus. E nessa manhã, a ordem é esse. A ordem é esse. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha
audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor.